Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, o primeiro sobre a temporada 2022-2023 da NBA. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, 2023 já está no nome aqui. Meu Deus, como o tempo passa. Tudo bem? Animado aí para voltar a falar de NBA? Deep Dive, hein? Chegamos, tudo bem? Animado? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Belgradão. Animado é pouco, viu, Guilherme? Eu descreveria aqui como animadíssimo, porque, meu Deus do céu, né? Menos de um mês para começar a temporada da NBA. Para ser bem honesto, não estava preparado para isso. Até andei tweetando sobre isso, Guilherme, porque tem muita coisa para botar em dia, né? De trabalho, de vida familiar, inclusive aí coisas de saúde. E eu tenho agora um relógio em contagem regressiva de 28, né? 28 dias, um relógio diário, digamos assim. De 28 dias, porque depois disso não dava tempo de fazer mais nada, né? Depois disso é NBA por 270 dias, mais ou menos. Contando aí com a free agencyzinha, né? Então, façam tudo que tem para fazer enquanto escutam o preview do Belgradão, porque, Guilherme, falaremos aqui das 30 equipes da NBA, de uma por uma, baseado na ruindade até a bondade, de acordo com os olhos do Cassinho, né? Cassinho avaliou cada equipe da NBA e falou: olha, essa equipe vai ganhar tantas partidas. Duvidas para cima ou para baixo, né? Essa é a pergunta que o Cassinho nos faz todos os dias. Então, para você duvidar ou concordar com o Cassinho, você vai lá na KTO e mete a sua bet, né? Hoje, por exemplo, Guilherme, falaremos aqui das equipes que o Cassinho mais desdenha da NBA. Isso. Uma da Conferência Oeste, uma da Conferência Leste. A gente vai tratando assim, tá? Uma do Oeste, uma do Leste. Então, hoje trataremos aqui da 15ª do Oeste e 15ª do Leste, de acordo com o Cassinho, né? De acordo com a raiva ou a disposição do Cassinho de amar ou odiar essas franquias. Guilherme, preparado aí para falar com as piores equipes da NBA? San Antonio Spurs e Indiana Pacers, duas equipes que, desde que a gente começa a acompanhar a NBA profundamente, são equipes interessadíssimas na vitória, né? Recentemente, muito recentemente, estão passando aí por mudanças, mas chega a surpreender, né? 15ª posição, segundo o Cassinho, para Spurs Indiana. Cara, estranho, né? Muito estranho. São duas equipes que eu tenho afeição, assim. Não torço pra nenhuma equipe da NBA, como as pessoas sabem. Mas o Você Spurs e fez o cosplay, Pacers... né? Você fez cosplay de torcedor do Knicks recentemente. É, Não mas era vai pra fazer nessa fins... temporada? Não, era mais pra fins de entretenimento da população, né? Não era com o coração. Mas sim, o Spurs, pelo time que eles tinham, eu era muito fã do Tim Duncan, muito fã do Ginobili, Tony Parker. É um time que eu aprendi a gostar. E claro, sobrou pouca coisa daquilo, mas ainda tem alguma coisa lá, né? Acho que uma coisa especificamente, que é o técnico. E o Pacers, cara, até o ano passado tava aí abraçadão com o Pacers, né? Passando vergonha pública, apostando que o Pacers ia ser bom, ou em algum momento dar uma virada. É bem estranho, aliás, o Pacers aqui, acho que a gente vai falar sobre isso especificamente. Mas o Spurs nos surpreende, né? Então acho que são histórias diferentes, timelines diferentes. A gente gosta sempre de preview, de falar de timelines. Então, tô animado, Lucas, para falar disso aqui, animado a voltar a falar de NBA. Na preparação do episódio já dá aquele friozinho na barriga, né? Porque você começa a revisitar nomes e revisitar problemas, encontrar aí novas questões. Então, tô bem empolgado aí para falar com a torcida do Pacers, com a grande torcida do San Antonio Spurs e com o nosso público em geral, que certamente tá no hype aí para a chegada da NBA. Faltam 28 dias, é isso? 28 diazinhos, Guilherme. Uma pré-temporadinha antes ainda? Um fevereiro, né? Falta um fevereirinho. Pô, então é isso. Você quer começar por qual, Lucas? Indiana Pacers ou San Antonio Spurs? Vamos começar aqui de acordo com o Cassinho, né? Cassinho colocou 23 vitórias e meia para San Antonio Spurs, dizendo: olha, esse é o time que menos vai vencer jogos na temporada da NBA. San Antonio Spurs. Esse mesmo San Antonio Spurs que é treinado pelo técnico mais vitorioso da história da NBA, Greg Popovich, não em títulos, né, mas em números de vitórias mesmo na temporada regular. Ninguém ganhou mais do que ele. Time que a gente se acostumou a empilhar, a ver empilhando, né? Temporadas de 50 vitórias.
Então o Cassinho fala: olha, nem metade disso aí que vocês estão acostumados, o San Antonio vai vencer, né? Se preparem para chorar, se preparem para perder, se preparem para sofrer um ano inteiro. Guilherme, ano passado o San Antonio Spurs teve 34 vitórias, muita coisa se foi, é verdade. Daquele time não fica, por exemplo, o seu All-Star, DeJounte Murray, né? Não fica Derrick White, jogador de seleção americana, né? Podemos dizer. Lonnie Walker foi pro Lakers, né? Não que isso vai mexer tanto assim com a vibe do Cassinho, mas agora o time olha para o futuro com olhos atentos, olhos famintos. Gosta de filme de terror, Guilherme? Olhos famintos? Não, tenho muito medo, então não assisto. Ok. Mas tá com fome aí de ver um San Antonio Spurs macetando 3 rookies no quinteto de vez em quando? Então, acho que esse é um ponto, né? Se você olha para o elenco do San Antonio Spurs hoje, a primeira coisa que você fica é um pouco confuso, né? Quer dizer, acho que a primeira coisa que você fica é um pouco triste, a não ser o Lucas, né? Que torce contra o Spurs. Não, tô gostando muito, velho, do rebuild do Spurs. Então, acho que quem não gosta do Spurs tá gostando muito desse caminho que o Spurs tem tomado, porque é um rebuild que ganha jogo, né? Então também não consegue escolha muito alta. Ano passado escolheu ainda no top 10, conseguiu escolher no top 10, mas foi escolha nona, né? Então, nem ser ruim direito o Spurs tem conseguido. Acho que essa é uma discussão que a gente já passou por ela algumas vezes, não vou retomar. Então vamos tentar falar sobre o que tem de novo aqui. Lucas, dos calouros, né? Acho que Jeremy Sochan traz a principal expectativa. É ele esse é o maior hype, Lucas? Cara, fala aí, Guilherme, depois eu falo do meu, né? Porque o meu é muito específico, né? E vou passar vergonha também. Bom, ok. Eu acho que o Jeremy Sochan é quem chega com mais hype, porque foi uma escolha de top 10. É a escolha que o Spurs olhou e achou que seria o melhor jogador, pelo menos o cara mais difícil de contar com ele. Já tá ganhando bem, né? Tá ganhando 5 milhões, contrato longo, garantido. Vai ter que entrar em quadra, vai ter que ser uma aposta. Então, na minha opinião, é o Jeremy Sochan. Agora, se você quiser montar uma linha com os jogadores que tem disponível, já fica estranho, né? Porque assim, o armador mais consolidado, vamos dizer assim, que tem no elenco é o Trey Jones. Convenhamos. Hoje talvez seja o 30º armador da NBA, se a gente contar os titulares. Se contar os reservas, talvez vá lá para 40º tanto. Não é o que o Spurs espera, né? Acho que o Devin Vassell tá no projeto. Claro que é o Don Johnson. E aí, cara, você vai ter que completar esse time, né? Não sei se. Cara, me foge, assim. Não sei se o Jacob Poro é um pivô sólido, né? Que você confia que ele vai ser titular, o seu Zach Collins. Você ainda tem o Doug McDermott, que pode fechar ali. Cara, você vai ter que pôr os moleques. Acho que isso é uma realidade. Você vai ter que colocar a molecada. Josh Primo vem para o seu segundo ano. Acho que teve um ano que teve bons momentos também que acabaram empolgando. E, cara, esses nomes todos que eu falei aqui, e meio que falei o elenco do Spurs, né? Assim, claro, tem os outros calouros, né? Tem o Blake Wesley, que não sei se é esse que o Lucas vai defender, o Malachi Braham, que eu lembro que o Lucas já era um entusiasta. E, velho, é meio que isso aí mesmo, né? Meio triste. É um time que dificilmente vai vencer jogos. A não ser, Lucas, que dê aquilo, né? O Greg Popovich encaixa um sistema, os veteranos que lá estão comecem a jogar bem de alguma maneira, os meninos evoluam, e aí em vez de 19 vitórias, o time vence 29. Cara, tá muito tranquilo não considerar o Spurs uma força esse ano, Lucas. Guilherme, concordo com você. Concordo com você com um sorriso nos lábios, eu diria até, viu? Mas expectativa, né? A questão de expectativa do San Antonio Spurs para a temporada, acho que vai ser muito do que vai entregar. Então, assim, não vai ser uma temporada de insucesso se de fato for o pior time da NBA, desde que consiga macetar bons momentos para os seus jovens, né? Então, assim, acho que o projeto de poder do San Antonio Spurs, digamos assim, passa muito por dar a bola na mão do Keldon Johnson, né? A torcida do Spurs e o próprio San Antonio Spurs vem investindo bastante no Keldinho, né? E acho que a ida do DeJounte Murray é um movimento que eu defendi aqui, embora eu saiba que o DeJounte Murray é um All-Star, defendi aqui porque, cara, não adianta o San Antonio Spurs. Coloca o DeJounte Murray nesse time do San Antonio Spurs, ele não vai ser o último da NBA aqui, do Cassinho, né? Mas ele vai ser o quê? Vai brigar pro play-in?
como foi ano passado, e ficar fora quando importar? Acredito que sim. Então, é pior ainda você estar, sei lá, indo para 10º lugar e não entrando no playoff. É pior do que você ser o último lugar da NBA, né? Então, em questão de expectativa, a torcida do San Antonio Spurs e as pessoas que estão montando esse elenco do San Antonio Spurs estão fazendo exatamente isso que o Guilherme falou agora há pouco. Vai ter que botar os jovens, né? Esse tem sido uma pedra no sapato do Brain Wright, que é quem monta esses últimos elencos do San Antonio Spurs, entrega pro Pop e fala, Pop, vai com calma. E o Pop não vai com calma, né? O Pop vai lá e tenta vencer o máximo de jogos que conseguir. Então, aí é Pop. Então vence esses jogos aí agora com o Jeremy Sohan jogando 40 minutos, né? Vai lá e vence com Blake Wesley e Trey Jones como seus armadores. Vai lá e vence com o seu veterano sendo o Gorgui Dieng e a base de apoio dele sendo, entre os outros veteranos, sendo Josh Richardson e o brother lá, Doug McDermott. Doug McDermott. Obrigado, Guilherme, exatamente. Vai lá, você não é o bichão, Pop? Então vence aí. Essa é a ideia do Spurs, né? Provar que o Pop ou é o bichão, de fato vai vencer jogos com essa galera aí, ou deixar o time sonhar com um Banayamazinho, né, na próxima temporada. Então eu acredito que para o que o San Antonio Spurs armou, essa temporada vai ser de sucesso, Guilherme. É sucesso também para quem torce para ver o San Antonio perdendo sempre? É. Mas às vezes as coisas convergem para o mesmo lado, né? Nem sempre as opiniões são divergentes, mesmo quando se estão em lados opostos, né? Então, Guilherme, a expectativa do Spurs tá onde quer tá? Tá. Vai pro over ou pro under? Essa aí é uma dica para quem quer ir lá na KTO macetar essa bet, né? Cara, basicamente todo ano a gente vê time abaixo de 20 vitórias, né? E se o San Antonio Spurs vai ter essa dificuldade toda para colocar um elenco de veteranos em quadra, ou pelo menos de bons valores em quadra, a chance é que o Spurs de fato seja uma dessas equipes abaixo de 20 vitórias. Então acho que tá bem macetável esse under aí, viu, Guilherme? Under 23 vitórias. Acho que daí dá para ir bem legal por lá. Agora, tem uma outra faceta nessa temporada do Spurs, e aí entra mais como preview de temporada e não especificamente preview de vitórias, que é o fato do Spurs ter um contrato alto. Assim, o San Antonio Spurs não quer trocar o Keldon Johnson, né? Isso é bem óbvio. O San Antonio Spurs quer transformar o Keldon Johnson numa estrela de primeira grandeza da NBA. Se vai conseguir ou não, veremos aí no futuro. Eu vejo muito talento no Keldon Johnson, né? E acho que o Você Keldon vê a Johnson, vida melhor no futuro, Lucas? cara, eu tenho visto a vida muito boa no momento, né? O Phoenix Suns macetando mais de 50 vitórias e o Spurs perdendo muito, né? Você vê Mas isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear? acredito que sim, Guilherme, porque eu tô Ok. torcendo por um time que tem o Robert Sarver, né? No comando. Então eu faço parte desse muro de hipocrisia aí. Mas, Guilherme, o suspenso por um ano. Esse é o ano do Phoenix Suns ganhar, hein? Robert Sarver não pode pisar na quadra, não pode pisar no front office, Robert Sarver não pode fazer nada. Então esse é o ano pro Phoenix Suns finalmente sair da seca. Fica essa dica aí para os atletas. Guilherme, o San Antonio Spurs, ele vem para essa temporada com muito interesse em fazer do Keldon Johnson o seu principal nome. Tem muito a oferecer também o Jakob Poeltl, né? Jakob Poeltl é o atual líder em PR do time, né? Já que o DeJounte Murray saiu. Então acho que também é um jogador interessante. Isso, você está pensando em fantasy, por exemplo, ou mesmo se acha que o San Antonio Spurs pode conseguir uma boa troca com ele. É uma aposta aí de jogador que entra na rotação. O Zach Collins, contratado recentemente, né, na temporada passada, é um big interessante, intrigante, que abre, chuta. Mas o Spurs tem um outro asset dentro do seu elenco, que é exatamente a falta de assets, né? Que é o espaço na folha. O San Antonio Spurs tem, diferente da maioria das equipes da NBA, um tamanhão de salary cap, né? Então ele pode facilitar trocas, ele pode ser aquele terceiro time que todo mundo sonha, né? Mas é muito difícil o San Antonio entrar numa troca. Cara, foi-se o tempo que era difícil o San Antonio entrar na troca, né? A gente tá se acostumando agora com o San Antonio trocando o jogador no meio da temporada, o que não acontecia nunca, né? Derrick White, um exemplo recente. A gente tá vendo o Spurs entrando em blockbuster, né? Como foi com o DeJounte Murray. Às vezes o San Antonio Spurs entra em troca, teve troca de 5 times
que o San Antonio participou, metendo o Nikola Milutinov, né, do nada, assim, e recebendo, sei lá, uma escolha de segunda rodada. Então, o San Antonio é uma equipe que tá atenta, Guilherme, às oportunidades de mercado, né? O San Antonio Spurs virou meio que o Marcos Braz aí da NBA, no quesito trocas, e qualquer chance uma troquinha, o Spurs tá no meio, né? Pelo menos cheirando, pelo menos farejando. Então, o Spurs tem um espação na folha salarial, e acho que aqui no preview, Guilherme, é bem safe dizer que uma equipe que vai estar recebendo jogador com contrato alto durante a temporada, ou pelo menos se metendo em todas essas trocas em busca de assets para o futuro, né? Para escolhas de primeira rodada, né? Jogadores jovens, esses testes que o Pop acha interessante. Então, é uma equipe que deve estar bem ativa no mercado de trocas, algo que tem sido bem corriqueiro para essas equipes, seguindo o molde aí do OKC, por exemplo, né? Seguindo o molde do Philadelphia do processo, né? Que eram equipes que, como não tinham tanto compromisso com a vitória, Guilherme, ou que não tem ainda, eles estão dispostos a aceitar jogadores veteranos, mesmo que cheguem e saiam no buyout muito rápido, né? Como foi o caso do Danilo Gallinari. Chegou na troca do DeJounte Murray e já foi embora, né? Então, assim, o San Antonio Spurs é uma equipe com jovens talentos, com jovens que a gente precisa saber de fato qual o tipo de talento também que é capaz de entregar na NBA. Acho que os 3 novatos, e você trouxe isso muito bem, Guilherme, os 3 novatos de primeira rodada do San Antonio Spurs não são aqueles que chegam na NBA com a pecha de, vai ser craque, né? Esse aqui dá para construir ao redor desse cara, né? Não, porque o San Antonio Spurs esteve no play-in e nos últimos anos tem sido assim, né? Então, são jogadores que você ainda coloca em quadra e torce para dar muito certo. E o meu novato querido do San Antonio Spurs, Guilherme, é o Malachi Branham, né? Ele é um jogador que acredito que encaixa muito na NBA pela capacidade, né, pela plasticidade e pela eficiência do seu arremesso. Então, acho que ele pode ser um cara em volume, e acho que o San Antonio Spurs vai precisar muito em procurar jogadores capazes de fazer cesta nessa temporada, né? E acho que o Malachi Branham pode ser, nessa e nas próximas, né? Pode ser uma escolha bem interessante aí para o futuro do San Antonio Spurs. Que eu torço, Guilherme, para que quero meu rival de volta, né? Porque a gente precisa ganhar do rival às vezes. Agora, Tá Jeremy torcendo pro Sohan. Vasco também? Porra, quero demais um Vascão na Série A, velho. É muito entretenimento um Vascão. O Mas Vasco é gosto bom demais. quando rola um sofrimentinho também, assim. Deixa ele sofrer na B, mas passando, né? Em quarto ou em segundo, para o pessoal fazer muito piada. Mas Vascão tem que estar na elite, né? Vascão, pelo amor de Deus, volta Vascão pra elite do futebol e continua. Você viu que o Davidson meteu uns saudações vascaínas aí na entrevista Então, pós-jogo quero Cuiabá ver, Atlético cara. Paranaense? Eu sou um assíduo desse perfil, coisas que só acontecem com o Vasco, coisas assim. E há quem diga, Lucas, assim, eu não tô aqui pra zombar de ninguém, né? Mas talvez eu zombo de 2 torcidas na mesma frase, né? Ok. Que o Davidson foi o jogador que mais alegrias deu à torcida do Vasco nessa década. E Certamente, pô. talvez seja um dado aí que proceda, né? Ô, Não sei, Lucas, o Ribagol também era demais, né? Não quero aqui desenhar de Ribagol. não, pô, mas o Ribagol não fez nada pelo Vasco, né? O Davidson Por que fez. isso, velho? Você não viu os vídeos que aquele meninozinho fazia do Ribamar? Não mete essa. Se aquilo ali não é alegria, não sei o que é alegria. Faltou um belga na frente do Ribagol, né? Pra ele virar um ídolo mesmo, de verdade, assim. Se Pode tivesse um ser. volante belga, era o que faltava. Ô, Lucas, antes de seguir aí, mais algum ponto do Spurs? O Spurs me entristece um pouco, mas ao mesmo tempo fico naquela de. Cara, pelo menos no mesmo lugar não fica, né? Esse ano tá meio claro pra mim que no mesmo lugar não fica. Tenho uma curiosidade imensa para saber como que o Pop vai lidar com esse ambiente, esse contexto. Achava que o Pop ia se aposentar já há alguns anos, ele segue firme. Passou por questões pessoais, passou por mudanças inúmeras de elenco e staff, né? Hoje todo o staff do Spurs está empregado em outros times da NBA e vão mudando. Inclusive a assistente, que por muito tempo achou que seria sua substituta, a Becky Hammond, foi campeã no ano 1 na WNBA, né? Treinando o Aces, a Las Vegas Aces, já no ano 1 foi campeã, mais uma, né? Da linhagem aí, San Antonio Spurs brilhando dentro ou fora da NBA. Então, impressionante o que esse Spurs faz. O novo técnico do Jazz é da linhagem Spurs,
o novo técnico do Boston, que fez talvez o melhor trabalho da temporada passada, é da linhagem do Spurs. O técnico campeão da temporada retrasada é da linhagem do Spurs. Enfim, é muita grandiosidade, né? Muita grandiosidade. Então, a gente fica na expectativa de quais são os novos, quais são as novas ideias, como que ele vai lidar com esse time que é basicamente de jovens, né? Como o Pop lidava com jovens quando eram suas estrelas jovens de maneira muito, muito dura, né? Então, tô bem curioso para ver como é que vai ser essa postura dele. Mas enfim, algum ponto do Spurs antes de passarmos pro Pacers? Acho Tem que fazer seria. Acho que seria leviano, viu, Guilherme? Seria muito tosco até da nossa parte passar por um preview do San Antonio Spurs sem falar do Vassell, né? Porque é um jogador que eu curto muito, um jogador bem interessante, o Devin Vassell, canadense, escolha de loteria do San Antonio Spurs na temporada anterior, um jogador que tá passando pelo jeito pop de novatinhos, né? Primeira temporada. É da Georgia, viu, Lucas? Não é canadense, não. Você tá Pô, mas muito ele não pega canadense uma na sua seleção vida. canadense? Que triste, hein? Não, é porque é muito Ah, canadense da NBA, né? é Mas muito ele canadense, né? especificamente não. Tudo bem, Guilherme. Gosto O muito dele. primo é canadense. Pô, confundi com o Josh Primo, perdão. Peço perdão aí para todos os fãs do Spurs e do Devin Vassell e do Canadá e dos Estados Unidos E do Josh e, Primo. e do Josh Primo. E da Geórgia, né? Porque ele é da Geórgia, mas ele não é da Geórgia de onde vem o nosso Maradona georgiano. É da Geórgia dos Estados Unidos mesmo. Boa. Especificamente, Guilherme, é todo mundo da cidade de Lawrenceville, né? Que é onde ele nasceu. Que deve ser o único jogador da história de Lawrenceville na NBA, então Pô, quase tá tirei mexendo isso. no vespeiro ainda. Daqui a pouco a gente vai achar um Donta Smith. Guilherme, o fato é que ele tem passado pelo jeito pop de lidar com as coisas, né? Com os jovens, né? Primeira temporada, poucos toques na bola, poucas vezes titular, pouca participação no jogo. Na temporada passada, cara, você tá aqui, você tem que jogar. Já foi titular mais de 30 vezes, já arremessou mais de 10 bolas por jogo, né? Já mais do que dobrou sua pontuação. Então, tô bem interessado aí para ver que tipo de papel ele vai ter, porque, como eu tava falando antes, né? E você também. O San Antonio Spurs tem o Trey Jones como seu armador, tem o Blake Wesley como um armador backup, dois jogadores de pouquíssima experiência dentro da NBA, né? E até pouquíssima ascendência dentro do restante da equipe. Então a gente deve ver muito que é o Don Johnson armando o jogo, né? Ou pelo menos tentando criar as vantagens, mas precisa ainda de ball handlers secundários, né? Porque o Keldon Johnson, o Keldinho ainda vai chegar nesse nível de tomar conta de um jogo, né? Ainda não tá lá, então precisa muito da ajuda de companheiros. E acho que o Devin Vassell, né, pode ser um desses atletas capazes aí de providenciar algum tipo de playmaking, né, para essa equipe do San Antonio Spurs. Então falamos aqui de vários jogadores do Spurs e acho que esse é um jogador que vai ter uma temporada interessante, ou pelo menos o Spurs vai convidar o Devin Vassell a ter uma temporada mais ativa, né? Então, estou bem interessado para ver como é que vai ser essa equipe do Spurs, porque de known quantity, Guilherme, ou seja, do que a gente sabe mesmo do Spurs, a gente sabe o que é a carreira do Josh Richardson, a gente sabe o que é a carreira do Gorgie Jang, a gente sabe o que é a carreira do Doug McDermott. O resto vai ser tudo uma grande descoberta, né? Então, estou bem interessado em ver muito jogo do Spurs nessa temporada, viu, Gibas? Eu também, mas confesso que tenho pelo menos uns 20 times aí que eu tô um pouco mais interessado, com todo respeito aí. Mas sim, também tô interessado demais no Spurs, porque NBA eu tô interessado em todo mundo praticamente, né? Para mim é Sei que top 3 do Texas, pega um top 3. A gente tem que ver como é que vai ver a Universidade de Texas, né? Porque às vezes tem uns prospectzinhos lá que a gente fica muito interessado também. Dentro da NBA, para mim, top 3 do Texas. Não, ok. Dá pra fechar. Ô Lucas, antes de chegar no Indiana Pacers, acho que a gente tem que mandar um salve especial primeiro para todos os nossos apoiadores que colaram com a gente nos últimos tempos. Cara, foi pouca gente do que a gente estava acostumado, mas é muita gente que a gente está devendo um salve, né? Então, aos pouquinhos aí eu vou fazendo pagando essa dívida, Lucas, porque as pessoas que apoiam o Belgradão são as responsáveis pela manutenção desse projeto. Queria que você dissesse aí, Lucas, quem quiser apoiar, qual é o passo a passo? Guilherme, você vai em cafébelgrado.com.br,
E aí você assina o Café Belgrado, é muito simples, né? Tem opções lá, a gente indica o plano Insider, que você vem para os Giannis, participa também da nossa vida, no nosso dia a dia aí no Telegram, e além disso tem direito a ouvir todo o conteúdo do Café Belgrado de áudio, né, exclusivo para os seus apoiadores. Se você quiser, plano de R$ 20. Se você quiser um plano mais básico, né, se você está com uma grana apertada aí, ou se você ama muito pouco o Café Belgrado, ou pelo menos gosta decentemente, já dá para você macetar um planinho Belgradão, né? R$ 9 por mês, Guilherme. R$ 9 não dá para fazer muita coisa não, viu? Mas dá para vir ajudar o Café Belgrado a se manter e vir para o nosso plano de apoiadores, onde você vai ter acesso, sim, a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz, séries exclusivas, como o Reinado, como El Gringo, como The Next Dance, como o Belgraverso, o MIP Hunters, que vai ter, cara, daqui a pouquinho é a hora de MIP Hunters, né? Semana que vem já temos a estreia do MIP Hunters, vai se vir primeiro com o episódio aberto e o restante só para apoiadores, né? E, cara, o MIP Hunters deu pontapé inicial para toda a história do Café Belgrado de conteúdo em séries, né? Embora tenha sido a sua primeira série toda aberta na primeira temporada. Mas MIP Hunters é uma espécie de preview do extra, né? Digamos assim, onde a gente vai prospectar aí quem são os jogadores que vão dar o salto na próxima temporada. Então, primeiro, se você curte um fantasy, cara, MIP Hunter você vai pegar muito, você vai macetar o draft de uma maneira que seus adversários vão ficar loucos com você. Mas além disso, o ideal mesmo é você apoiar o Café Belgrado para que a gente tenha que o projeto tenha a sua continuidade, né? Que o projeto consiga se manter. Então a gente precisa muito do seu apoio. Ao longo do tempo já tivemos, sei lá, milhares de apoiadores, é verdade, já tivemos milhares de apoiadores. Nunca concomitantemente, né, Guilherme? Atualmente a gente tem por volta de 400 apoiadores, até um pouco menos do que isso. A gente precisa muito chegar, pelo menos, no ponto de equilíbrio aí de 500 apoiadores, né? Então vem com o Café Belgrado, ajuda o Café Belgrado a se manter, cafébelgrado.com.br. Você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo e, além de tudo, você vai ajudar esse conteúdo aqui de preview a se manter, esse conteúdo do dia a dia. Guilherme, promessa de ano cheio no Café Belgrado, viu? Acho que vai ser a temporada com mais episódios da história do nosso podcast. Tô achando também. Mandar um salve aqui pro Eduardo Oste, que apoiou um pouquinho antes de começar a Copa América, Lucas. Lembra que eu falei que a gente estava devendo apoios aí, porque Sim. a galera que chegava durante a Copa América? Durante a Copa América também, né? O Rodrigo Rafael, muito obrigado, Rodrigo Rafael. O Jim, que a gente conheceu lá, que é o Dean, ou o Jim, né? Um salve Sim. especial. Dean, pô, que isso. A conge dele é a pessoa que mais odeia o Belgradão, tô pra dizer, do país hoje. A conge do Pô, mas Dean. ao mesmo tempo tirou belíssima foto, né? Ela é brava. Dean, valeu demais, foi um prazer conhecê-lo, hein? Ele falou que ouve o Belgradão, deu um abraço, forte abraço nele pessoalmente, Lucas. O André Rossi também, muito obrigado por colar com a gente. O André Rossi sempre chegando. Peraí que tem mais, né? Já tô avançando aqui já. Alexandre e Tadeu, não somos parentes, né? Porque Tadeu não é sobrenome, é segundo nome, mas um salve especial aí, Alexandre. Muito obrigado pelo seu apoio. Guilherme, não tem como saber se vocês são ou não parentes, porque a linhagem no Brasil é muito diversa e quem sabe, né, vocês têm um antepassado em comum aí. Pode ser, então talvez a gente seja parente, viu, Alexandre? O Roberto Wagner, muito obrigado, Roberto, por ter colado com a gente. Essa galera que chegou durante a Copa América ajudou muito, hein? Muito, muito obrigado mesmo. Se eu estiver esquecendo alguém, vocês me mandem mensagem Caraca, cobrando, só viu? tivemos isso? Não, teve mais, Dramático, hein? calma. Ok. O Everton voltou com a gente. Um grande abraço pro Everton Trefilho, lá dos Estados Unidos, o Everton, né? Como é que tá aí, Everton? Acho que ele é de Indiana, né? Não? Posso estar confuso. O Vinícius Cabral, você tinha nos abandonado, acabei de descobrir, hein? O Marco, que só tem Marco o nome dele, Lucas. Marco. Não tem mais nenhuma informação, mas estamos fechadão com o Marco também. Muito obrigado, viu, Marco? Você sabe quem é você. Representando todos os marcos do Brasil, inclusive o Marco Zero, né? É isso. O Osório Neto também chegou com a gente nessa semana, agora já aproximando dos últimos dias. O Marlon Souza, chegou para chegar no Giannis, hein? Fala, Marlon. Obrigado pelo seu apoio. O M. Araújo, será que é o Márcio Araújo, esse treinador? Um forte abraço aí, M. Araújo. Pode ser Márcio Araújo aí jogador, pô. Pode ser também. Ou pode ser os dois, né? Caio César Maia também chegou com a gente lá no Pô, Giannis, se hein? você for o Márcio Araújo aí de jogador, eu peço perdão por tudo que eu falei de você, velho. E é isso, são os dois últimos, o Caio Maia e o Márcio Araújo.
o Emer Araújo. Muito obrigado, vocês que apoiaram o Belgradão. Esses são todos os apoios do mês de setembro. Já somos no dia 20, né? Então estamos precisando de mais gente colando com o Belgradão. Faz esse esforço aí, cafébelgrado.com.br. Você consegue desbloquear todo o conteúdo pelo aplicativo da Aurelo. É o melhor lugar para ouvir o Belgradão. Lucas, estava em dívida, agora precisa até mais leve aí, que não estou mais devendo o salve para os amigos apoiadores. Mas as dívidas continuam, né, Guilherme? Infelizmente, com esse número de apoiadores aí, continuaremos com dívida. Guilherme, agora é hora de falar do Indiana Pacers, né? Uma equipe aí que a gente se acostumou a ver brigando sempre por playoff. A gente se acostumou a ficar pensando, cara, será que tem o que é necessário para se meter ali nos favoritos? Às vezes conseguiu um mandinho de quadra, muitas vezes não, né? A maioria das vezes era macetado ali logo na primeira rodada. Mas o fato é que era um time que não desistia, né? É um time que não desistiu quando perdeu o Paul George, né? Conseguiu recriar ali a magia com o Vitor Oladipo e Sabonis. Será que recria, Guilherme, agora a magia a partir do que tem? É uma equipe que, diferente do San Antonio Spurs, tem jogadores ainda com status de esse cara seria titular em várias equipes da NBA. Tem jogadores com, cara, esse cara aqui tá em rumor de troca o tempo todo, né? Desde, sei lá, 2 anos atrás tem muito time interessado nele, embora nunca feche uma troca, né? Então é um time um pouco diferente do San Antonio Spurs nesse quesito, Guilherme, mas que o Cassinho olha e fala, cara, Pacers, te dou 24 vitórias aí, vai no mais ou vai no menos, né? Então, Pacers, pior equipe do leste, segundo Cassinho lá na KTO, e se você quiser meter a bet, não tem lugar melhor, né? KTO KTO underline Brasil, manda uma DM no Twitter ou uma mensagem aberta mesmo, dizendo, olha, queria muito um free bet para meter um under no Spurs, né? Porque o Café Belgrado falou que pode macetar tranquilamente. Então faz isso aí, se você não pediu, né? Se você nunca pediu, ou se pelo menos faz uns 2 meses aí que você não pede um free bet, faz essa dica aí que eles vão te dar 10ão para você macetar lá tranquilamente na KTO. Guilherme, Pacers é tão peba assim? Interrogação. Cara, fiquei um pouco surpreso por ele ser considerado o pior time do leste pelo Cassinho. É um desrespeito, acho que até a nação canadense, né? Porque é um time que tem 4 canadenses, Lucas. Aqui você pode falar muito de Canadá aqui. Rapaz. O Brisset, o Chris Duarte. Chris Duarte Chris tem Duarte não é nacionalidade canadense? canadense, Guilherme. Porra, então tô sendo traído aqui pela ficha. Chris Duarte é dominicano, né? Dominicano, pô. Benedict Maturhan, esse sim. E Andrew Nembhard, que tá nesse elenco também, é um dos rookies aí dessa temporada. Além disso, Lucas, tem jogador da Geórgia. A Geórgia verdadeira é essa, viu? A Geórgia do nosso querido Maradona georgiano. Tem jogador de Bahamas, tem alemão e tem até lituano, né? Então é um país que tem muitos estrangeiros, né? Um país não, uma equipe que tem muitos estrangeiros. Lucas, quando você falava, né? Eu puxei aqui os últimos anos do Pacers, é impressionante, né? Desde aquele time do Frank Vogel, que tinha o Roy Hibbert, tinha o David West, George Hill, Paul George, evidente, Lance Stephenson e companhia, desde aquele time, o Pacers foi a playoff em 5 ocasiões, uma delas inclusive com esse time. Em todas elas foi eliminado no primeiro round. Desde aquela final do LeBron, aquilo a final de conferência, né, que eles rivalizaram com o LeBron, 2014, então já vou para 8 anos. Esse time chegou a playoff 5 vezes, em todas elas foi eliminado no primeiro round. Em algumas situações tentando, não conseguir para playoff. E esse movimento, né? Primeiro aquele que causou a demissão do Nate McMillan depois de ter anunciado sua renovação, a aposta no coach Borges, que também não deu certo. Chega Rick Carlisle durante a temporada. Não estava muito claro que ele veio para tancar. Foi o caminho da temporada, o jeito que as coisas foram, né? Para onde as coisas foram. Então, assim, é um time que há muito tempo vem sendo frustrante. Né? Não é de agora que vem sendo frustrante, mas parece que tem tentado ir em alguma outra direção. Agora, eu não acho que esse time seja o pior elenco do leste. Eu acho que a gente vai passar por outros elencos que são bem menos empolgantes do que esse. Não que eu ache esse super empolgante, mas eu acho que esse aqui tem peças para vencer jogos. O que me dá a sugestão, Lucas, que o Cassinho, né, e as pessoas que fazem as linhas aí de Vegas,
estão aí supondo mais movimentos no elenco, né? Eu imagino que isso explique, porque eu não acho que um time que consiga colocar em quadra Tyrese Haliburton, Buddy Hield, é, Miles Turner, o Chris Duarte fez um bom ano de rookie. E aí o resto vai ser que a gente vai ter que ver como é que eles vão ser durante a temporada, né? Eu gosto bastante do Brissett, acho que o Goga Bitadze teve bons e maus momentos, mas enfim, não acho que seja um time que te faz perder tanto jogo assim para ficar na faixa dos 20 e poucas vitórias. Agora, dito isso, né? Cara, é um núcleo bem pouco inspirador, né? É um núcleo que não vai lotar ginásio, é um núcleo que a gente vai ter que ver o que o Rick Carlisle pensa para esse time. Lucas, estranho, né? Pacers é no mínimo um time estranho. Agora, não dá para dizer que não tem talento aqui. Acho que a gente tem jogadores bem interessantes nesse time. Acho que um dos pontos que pegou aí pro Cassinho, Guilherme, foi o fato do Pacers ter conseguido 25 vitórias na temporada passada, né? Foi a temporada que teve alguns jogos de Malcolm Brogdon, teve alguns jogos de Domantas Sabonis, né? Teve bons jogos de Chris Duarte. Então, assim, ainda tinha o Caris LeVert no elenco, né? Então, assim, foi uma temporada que, mesmo com muita doideira, tivemos muitos jogos desses jogadores que conquistam vitórias, né? E mesmo assim a equipe chegou apenas a 25 vitórias na temporada. Então eles olham para esse número e falam: poxa, esse é um Indiana ainda mais jovem, esse é um Indiana com espaço aí para crescer no futuro. É um Indiana que tem boas peças que podem ser trocadas durante a temporada, como Miles Turner, Buddy Hield. Então, eu vou colocar 24,5 aqui, que quem quiser que o time pelo menos repita, quem achar, né, que o time pelo menos vai repetir a temporada anterior, vai no over. Quem achar que o time tá apontando para baixo aí, vai no under. Então, assim, antes de dar o veredito do over-under, acho que dá para dizer, né? É um time diferente do Spurs, né? Eu acho curioso que eles estejam divididos por apenas uma vitória. É, Spurs e Indiana Pacers acho que estão em momentos diferentes. Acho que o Indiana tem a vontade de que o Tyrese Haliburton seja o jogador da temporada da equipe, né? É o jogador assim que o time vai fazer jogar, vai colocar em mais situações, vai insistir para que ele esteja em quadro o máximo de tempo possível e que ele esteja tomando as decisões. O Tyrese Haliburton tem sido um jogador, mesmo antes de chegar na NBA, muito apto a jogar com outros ball handlers, né? Então, assim, muitas vezes ele escolhe os momentos em que vai atuar com mais usage ou não, mas acho que o Indiana tem esse interesse aqui nessa temporada, Tyrese Haliburton, esquece esse negócio de deixar outros criarem, né? Eu quero que a bola fique na sua mão para você criar o máximo possível. Acho que a gente vai ver isso agora do Haliburton, já que vai ter um off-season para conversar, teve um off-season para conversar, né? Vai ter um training camp em todo para organizar, vai ter pré-temporada, e assim, não é como se ele estivesse jogando ao lado do Darren Fox ou ao lado do Malcolm Brogdon, né? Agora o Tyrese Haliburton é o jogador mais apto o tempo todo a tomar as decisões pela equipe do Indiana Pacers. Então, acho que a gente tem no Tyrese Haliburton, Guilherme, uma espécie de vamos ver se ele vira um Shai Gilgeous-Alexander desse time aqui, né? Então, se você estiver pensando aí, de repente, num fantasy, um ótimo nome para você olhar, Tyrese Haliburton. E uma equipe que tem ainda outros jovens em outras posições. E eu não estou falando do Buddy Hield, né? Que várias vezes ele fica jovem, né, Guilherme? E às vezes ele faz 2 aniversários no mesmo ano, porque a NBA fica cobrando a idade real. Acho que o grande nome aqui é o Benedict Mathurin, escolha 6 do draft. Boas boas expectativas para essa temporada de rookie, inclusive que ele seja capaz de vencer o prêmio de novato do ano. Não é tanta gente que está apostando nisso. Lá na KTO, por exemplo, ele está bem colocado, mas não é favorito, longe disso. Mas assim, é um jogador que a torcida espera muito e que o Pacers draftou alto, né, na sexta escolha, esperando que ele entregue bastante, né? Então vai ser um jogador que o Pacers vai ter muita vontade de deixar em evidência para essa temporada, né? Agora, Guilherme, outra curiosidade entre outra similaridade entre Spurs e Pacers, né? Além do desdém do Cassinho. São dois dos times
vou até refrasear aqui para deixar ainda mais impactante, né? São 2 dos poucos times da NBA que tem um técnico campeão no leme, né? Então, o Pacers estar nesse lugar que está com o Rick Carlisle é meio curioso, né? Porque eles foram buscar o Carlisle lá do Dallas Mavericks, olhando pro time que tinha naquela época, era, poxa, o Carlisle vai dar um gás aqui para esse time volta, make you Pacers great again, né? Vai voltar a brigar pro playoff lá em cima, etc. Não foi. Desde então, desde que o Carlisle chegou, tem sido uma reconstrução que vai se intensificando, né? Então, fico pensando, cara, será que eles imaginaram o Carlisle que já foi campeão, que já foi técnico do ano, ou o Carlisle que fez com que o Dallas se reinventasse a partir de uma super peça Luka Doncic, né? Então, talvez tenha necessidade aí por esse Carlisle Rebuilder, né? Que é um jeito diferente de aproveitar o Carlisle, né? O Carlisle teve em várias equipes do Dallas com o Dirk Nowitzki, né? Buscando jeito para ganhar uma vitória a mais na temporada, tentando de tudo para chegar no playoff, né? Então, esse Carlisle Rebuilder é um pouco diferente. A aposta anterior era o Nate Bjorkgren, que era para ser um clone do Nick Nurse, né? O técnico com bolo de rolo, mas que deu muito errado, né? Como boa parte dos clones, viu, Guilherme? Se você assistiu o clone, por exemplo, você viu que não deu muito certo, né? O Lucas e o Léo. É Léo o outro? Não lembro agora. Você pode chamar de Murilo Benício todos, Lucas. Murilo Benício, né? Cara, eles podiam ter feito o clone com o Celton e Danton Mello, né? E aí não precisava de CGI, né? Já usava os dois. Mas, ô Lucas, aquele visual de camiseta lisa e camisa de botão por cima, só Murilo Benício tem autorização para usar no Projac. Não tinha pensado nisso, Guilherme. É muito importante ter alguém que tenha É conhecimento da porque você escola não Wolf conhece Maia. você não conhece os bastidores ali do Projac para fazer análise de novelas. Ok. Aliás, Guilherme já entrevistou a Karina Bar, viu? Muita gente não tá falando sobre isso. Guilherme, a expectativa para a temporada, então, como eu falei do Spurs, né? É essa, ser o pior da NBA, ser o pior do Oeste? Era. Imagino que sim. Do Pacers, é essa também, de ser o pior? Já não sei, viu, Gibas? Então, Não, não é. tendo a discordar um pouco do Cassinho aí nessa análise do Indiana Pacers, porque eu acho que é um time que, se der liga, vai ficar interessante. Então, assim, é um time que tem jogadores que são capazes de vencer jogos, isso a gente já viu, é um pouco diferente do Spurs, quer dizer, é bem diferente do Spurs, que a gente não conhece bem o que tem lá no elenco do Spurs, e o que a gente conhece, a gente sabe que não ganha jogo, né? E eu não tô falando aqui de Keldinho e Acopora, né? Tô falando dos mais veteranos. E a juventude é uma juventude que tem toda que se provar, enquanto o Pacers tem jogadores ali que, embora tenha alguns novatos, né? Embora tenha jogadores que tenham que se provar, embora tenha jogadores que ainda não estão no seu auge, acho que estão num passo à frente, né? Agora, é uma equipe que vai trazer o Jalen Smith de volta e que bem cedo falaram que o Jalen Smith seria titular, né? Então talvez isso tenha deixado o Cassinho, pô, já estão dizendo que o Jalen Smith é titular agora na renovação. Então é um time sem tanta ambição assim para essa temporada, né? Pode ser que seja isso, mas é um big que espaça e chuta, né? Acho que vai ser bem interessante. É um time, Guilherme, que vai poder botar em quadro o Haliburton, o Matsuhan, o Chris Duarte, e aí pode botar um Jalen Smith com o Miles Turner, ou um Goga Bitadze, Daniel ou Tais, né? Daniel Tais, que fez mas o Daniel Tais não empolga ninguém, né, Guilherme? Aqui não é Mas Eurobasket. defende, né? Ele defende, cara. Pô, eu tava aqui tentando vender as pessoas aí no over, você vem com o Daniel Tais, né? Mas Olha, assim, de fato, é uma equipe que eu acho que tem interesse em fazer coisa mais legal do que simplesmente ser peba, né? Agora, mais um aninho de pebagem para o Pacers, acho que faria bem demais para a sua equipe, né? Para o futuro, para o prospecto desse time no longo prazo. Então, talvez seja a hora do Pacers finalmente abrir mão de Miles Turner e Buddy Hield, ou um dos dois. E, cara, o que tem de rumor envolvendo o Pacers e Russell Westbrook? Não é pouco, viu, Guilherme? Então, só vou meter essa aí.
Cara, 3 pontos estatísticos aí para os seus comentários. O Tyrese Haliburton, ele de fato tem uma estatística de protagonismo, né? O usage rate muito baixo. É abaixo de alguns pivôs que passaram pela equipe, é abaixo de alguns jogadores que jogaram pouco, é normal, mas tipo, é abaixo do Buddy Hield, por exemplo. Cara, o melhor jogo do Buddy Hield é fora da bola, né? Não tem por que ele ter mais usage do que o próprio Tyrese Haliburton. Enfim, acho que essa alçada do Tyrese Haliburton ao protagonismo vai ser um salto estatístico bem impressionante. Ele já teve média de 17 pontos e 9 assistências jogando desse jeito pelo Pacers ano passado. Acho que a gente vem para uma temporada de quase All-Star aí, ou se não All-Star. Esse é um ponto, né? O outro, Lucas, acho que a gente vai ter um time que defende. Acho que vai dar para botar em quadro um time que defende, né? A gente sabe que a NBA não é bem assim que você vence jogos. Você tem que ter um ataque muito fluido e em temporada regular os jogos são muito rápidos, o volume é muito intenso. Você não joga nesse nível, você não consegue. Mas acho que o Pacers vai ter um time que, com Haliburton, Chris Duarte, até o Buddy Hield, mas outras peças. O Miles Turner, que é um ótimo pivô defensivo, o Daniel Theis, que é um bom defensor, o Benedict Baturhan, que em tese, né, poderia colaborar desse ano, a gente não sabe o que ele pode ser. Acho que a gente vai poder ter um time que consiga defender um pouco, né? Acho que E o McConnell é um pestinha, né, Guilherme? Ele é o dente Porra, de esse ventinha do cara basquete. ele tem uma vibe Alvarado nele, né? Antes do Alvarado, inclusive. E ofensivamente é bem legal também. Então, assim, acho que o Rick Carlisle não é mais aquele técnico que aprendeu a se pôs na NBA como grande defensor, né? Chegou até depois disso a se tornar o técnico com melhor ataque, por exemplo. Mas acho que ele vai olhar para esse elenco com essas possibilidades também. E um último ponto, Lucas, que é estatístico, mas de outra maneira. Cara, o ano passado o Pacers teve o 28º pior público de média na temporada. Terrível, né? No ano retrasado, 27º e um pouquinho antes, 23º no ano que foi para playoff, né? Então, cara, é um. O Pacers precisa de uma identidade, precisa ser um time mais carismático, senão vai começar a pressão. Indiana é a terra do basquete, mas, cara, nenhum dono gosta de perder dinheiro, né? Em arenas vazias, oficina do diabo. Guilherme, mas o importante é segurar no gogó, né? Não importa se você se tá em desvantagem aí na arquiba, você tem que segurar no gogó, né? Às vezes 3 mil bravos aí acabam fazendo mais barulho do que a multidão. Depende Guilherme, do vento, né? Depende um Depende pouco do do vento vento. também. Guilherme, mas a acústica é muito boa, né? No ginásio do Pacers. Como é que chama? Grain House, uma coisa assim. Guilherme, agora um quadro aí que fez sucesso na temporada Greenbridge Field passada. House. Desculpa. Greenbridge Field House. Ótima acústica aí, né? Guilherme, o fato é, né? Guilherme, tô sentindo você falando muito de Flamengo hoje, mandando em direto. É porque vai ter a final Corinthians e Ah, Flamengo? já tô lançando uma rivalidadezinha, né? Tô nessa. Cara, mas você tem que aproveitar agora, né? Porque quando começar o jogo é 3-0, 2-0 e acabou, né? Que isso, velho? Que desrespeito é esse? Ah, não, Renato Augusto vai guardar um, vai ser 3-1 e 2-0. Guilherme, Vocês, nós superamos o dinizismo. O que o Flamengo fez com o dinizismo? Ah, cara. Tudo bem. Vamos ver, né? O esporte é bonito por isso, né, Guilherme? De repente pode ter uma zebra histórica e o Corinthians Mediado pelo empatar um dinizismo, o jogo. Corinthians é favorito, né? Porque o Corinthians ganhou do dinizismo e falou, pera, a régua do dinizismo dá favoritismo pro Corinthians. Ok. Guilherme, um quadro que fez sucesso ano passado no preview era se esse time fosse uma comida, né? Qual comida seria? Não vamos repetir aqui, porque o Café Belgrado não se repete, né? Não. Embora muitas Só a vezes a gente se história, né? repita. É isso. A primeira como Mas temos que ter um tragédia, substituto aqui. a segunda como comédia. E o substituto da temporada é exatamente o caos, né? Não sei aqui exatamente qual vai ser a pergunta que eu vou fazer em cada episódio, só sei que serão perguntas diferentes, Guilherme. Para hoje, eu tenho aqui uma perguntinha. Se o Spurs ou o Pacers fossem animais selvagens, Que isso. quais eles seriam? Tem que ser selvagem, não pode ser Tem que um... ser selvagem, não pode ser um cachorro, né? Ok. De repente, um cachorro selvagem. Se você conhecer Cara, o algum tipo de Spurs, cachorro eu selvagem, eu aceito. pensei. O Spurs, eu pensei aquele velho elefante que morre solitário, né? Da música do Titãs. Né?
O San Antonio Ok. Spurs me parece um elefante que já não consegue mais competir e se retira, né? Da manada pra não atrapalhar o rolê. Ele vai morrer sozinho, assim. Acho que é um pouco a vibe do Spurs, Lucas. Peço perdão pela imagem triste aí. Cara, não podia ser um elefantinho bebê, porque tem vários jovens Não, ali, não. né? Não. Por enquanto é um velho elefante que Ok. morre solitário, né? Então pode vir a ser um elefantinho carismático Deve da, ser grandão, né? da, Porque o da Spurs é propaganda da imponente, né? Parmalat, lembra? O elefante é fã Pô, é de bom pá. demais. Pô, aquilo era bom. Uma pena que era da Parmalat, né? É. Ok, Spurs, então, um elefante velho e grande, né? Imponente, né? Porque, porra, um elefantezão, aquelas presas gigantescas ali, pô, bonitão, né? Só que o problema é que tá perto de Muitas morrer. memórias, né? Muitas memórias. Muitas. O elefante nunca esquece, né, Guilherme? Não tem como. E Pacers? Tem um animalzinho pro Pacers? Cara, o Pacers me parece um hipopótamo, né? Vou te dizer por Um quê, né? hipopótimo? O segundo meu. Assistiu Madagascar? Tô assistindo, na verdade, pela primeira vez. Comecei ontem. Curioso você Boa. perguntar. Mas minha maior ligação com o hipopótamo nos desenhos infantis é Tiny Tony, né? Que é um hipopótamo e um elefante, que são parceiros aí. Ah, você pegou então os dois pra hoje. Você Foi passou o um dia pouco. assistindo. E o Francisco chama de hipopotão, né? Ele não curtiu. Boa. Já mete o hipopotão. Vou até te mandar um vídeo dele falando hipopotão aí quando ele enfrentou um hipopótamo ontem numa brinquedoteca. Por que um hipopótamo? Porque é um animal assim que ele é meio sem jeito, né? É um animal meio sem jeito, meio lento, né? Tudo muito devagar. Cara, mas tem que respeitar a força, né? Então, embora Tem seja que respeitar a lento, força, é seja verdade. meio sem jeito, seja meio Se desengonçadão, suja de propósito, né? Vai pra uma laminha assim à toa. sem nenhum motivo. Cara, eu achei sensacional. Onde que eu fiz isso, cara? Não sei agora por que eu vi isso, porque não foi por querer. Mas o hipopótamo, Lucas, ele aguenta, ele é considerado um animal muito versátil, né? Porque ele fica na água e na terra, né? Mas na água ele não aguenta muito tempo, né? Ele fica um pouquinho só e depois ele já tem que Ele não sair, né? tanca? Não tanca um banho prolongado? Ele fica um pouquinho, Por isso mas que ele ele não curtiu a consegue. lama, então, né? Que é Ele um não. meio termo. É isso, ele não consegue ficar muito tempo embaixo d'água, sabe? Ele até fica um pouquinho, mas já tem que voltar, né? Então, cara, o Pacers pra mim é um hipopotão. Você acha que ele é underrated entre os animais selvagens, Guilherme Hipopótamo? Não tem ditado pra hipopótamo, né? Então, a gente podia estar trazendo aí até uma valorização do hipopótamo. E pode ser uma bandeira aí para 2022, 2023, né? Lento, Temos pesadão. hipopótamo no Brasil? Não sei dessa informação, hein? Pô, vamos ter que pesquisar, né? Os biólogos aí, os especialistas em animais brasileiros, manda aí. Onde que a gente pode encontrar hipopótamo? Se não tiver, também não vale levantar essa bandeira, né? Não vale. Meter ditado com animal estrangeiro, Guilherme, é imperialismo, né? A gente tem que valorizar o animal nacional. É isso. Nós estamos fechadão com os animais nacionais aí, então precisamos dessa informação para investir ou não na campanha de valorização do hipopótamo 2022, 2023. Tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, é pedir, apelar para o bom senso e o bom coração das pessoas e dizer apoiem o Café Belgrado. Além disso, Guilherme, tenho aqui que ressaltar mais uma vez, porque é a primeira vez que eu estou gravando aqui em Fortaleza desde que voltamos para a nossa vida real com a mesa arrumada, né? Com a minha mesa organizada, porque a última gravação que fizemos, a única até, que fizemos depois da Belgra Cup, né? Belgra Cup, tô metendo American Cup, Belgra Cup aqui, né? Pra ver se a FIBA adota. Foi com a mesa toda bagunçada, né? E eu não tinha ainda colocado aqui no espaço de destaque o Devin Booker que eu ganhei do André Casado, né? É um belíssimo card que um ouvinte do Café Belgrado mandou de mimo, mandou para mim o Devin Booker de número 200 e mandou pro Gibas um Luka Doncic, né, de número 77, Jersey, né? NFT físico de card. Por que eu tô dizendo isso? Porque aceitamos mimos, viu? Então, se você quiser mandar um mimo aí pro Café Belgrado de repente, fique à vontade, Já tá André. nessa já? Cara, Tá ficou nesse bom de. desespero? Não, né? Desespero, Guilherme. Aqui ficou lindo demais, velho. Eu gravando aqui e o Devin Booker olhando atentamente pro computador, né? Porque ele não Pô, olha vou pra botar frente, meu ele olha look pro aqui lado. também, velho. Pô, você tá Agora vacilando. Você odeia o fiquei André invejando. Casado? Não, tá guardado, né, cara? Porque o Francisco, velho, ele tem, você reconheceu o Francisco? Ele tem bração de Miles Ele Bridges, né, tem. cara? Ele E tem. aí ele alcança qualquer coisa que tiver em qualquer raio, cara. Aí é muito difícil resguardar as coisas, né? Cara, eu sei porque vi, né? Eu vi o Francisco surpreendendo o Guilherme muitas vezes com o alcance que ele tem.
É impressionante. Então tenho protegido o meu, mas vou colocar ele num lugar um pouco mais alto e vai dar certo. Valeu? O meu destaque final é o seguinte, hein? Vai começar a NBA, vai começar o caos e Graham Potter já é técnico do Chelsea, né? Quem tava fechadão aqui, o Belgradão sabia que ele era o Guardiola sem grife, agora ele tem grife, né? Tá até Agora não tem mais desculpa pra perder, viu, Guilherme? Porque o Chelsea é não, agora é orçamentão, time velho. grande, agora tem que entregar. E, Lucas, o Napoli é líder do campeonato italiano com o nosso Maradona georgiano, né? Não vou conseguir falar o nome dele, né? Então vou ficar com o O Kivara, pessoal igual tá todo mundo chamando de fala. Kivara, né, É velho? isso, né? Com o Kivara, o melhor jogador do campeonato, né? Então quem tava aqui no Belgradão também já sabia disso tudo, né? Então fiquem atentos aí pros insights do Belgradão Futebolísticos. Você sai na frente. Forte abraço e até a próxima.